Olá, gente. Meu nome é Isis e eu sou professora multidisciplinar, vulgo professora de várias matérias. Bom, depois de muito incentivo dos meus amigos, alunos e afins, eu resolvi criar coragem, criar esse canal para poder postar conteúdos do ensino médio, do EJA e também pré-vestibular. A ideia inicialmente é que as aulas sejam postadas semanalmente, sendo cada semana uma matéria diferente. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o PDF da aula e links para que vocês consigam aprofundar o conhecimento em exercícios e afins. Bom, vocês podem acompanhar as publicações lá pelo Instagram, que é a Oficina da Isis, o Facebook também é a Oficina da Isis, e o meu e-mail, que é oficinadaisis@gmail.com. Vocês podem me mandar dúvidas e afins, sugestões. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. Bom, aula 1 de Química. A Química, ela é compreendida como a ciência de estudo da matéria. Tudo que nós conhecemos aqui no planeta Terra é formado por matéria, tá? A Química, ela vai ter o papel de estudar as propriedades internas da matéria e conseguir determinar, assim, suas propriedades físicas e químicas. Como na Química é uma área de estudo de grandes coisas, nós conseguimos dividir substâncias que tenham propriedades iguais em grupos de funções químicas, que são conhecidos dois, a química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica, por sua vez, ela vai estudar os compostos formados basicamente por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são grandes cadeias basicamente formadas por carbono e por hidrogênio. Um bom exemplo de um hidrocarboneto é o petróleo e seus derivados. Já a química inorgânica, ela vai estudar as funções ácidos, hidróxidos ou bases, sais e óxidos, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Bom, as propriedades da matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço e pode ser medido de alguma forma. Um exemplo, essa parede aqui atrás, ela é formada por matéria, porque ela possui massa, ela ocupa um lugar no espaço e eu consigo medi-la de alguma forma. Eu também sou formada por matéria, porque eu possuo massa, estou ocupando um lugar no espaço e consigo também medir aí de várias formas, tá? Exemplos de matéria: madeira, ferro, alumínio, plástico, tudo que tem aqui na Terra é formado por matéria, exceto a antimatéria, que a gente vai ver um pouquinho lá na parte de física. Bom, dentro de propriedades da matéria, nós conseguimos definir algumas especificações. Quando é alterado temperatura e ou a pressão de uma substância, ela tende a mudar o seu estado físico de acordo com o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ponto de fusão vai ser a temperatura exata que alguma substância funde, ou seja, ela derrete. O ponto de ebulição é a temperatura exata que alguma coisa ferve, ou seja, ela ebule, está fervendo. Bom, eu falei um pouquinho aí, né, de mudança de estado físico, vamos entender o que é o estado físico. Na natureza, são conhecidos 3 estados físicos da matéria. Ou ela se comporta como um sólido, ou ela se comporta como um líquido, ou ela se comporta como um gás. No estado sólido da matéria, as partículas elas vão se encontrar ligadas umas às outras de uma forma que impeça a sua movimentação. Um exemplo de matéria no estado sólido é o gelo, que nada mais é do que água congelada. Já o estado líquido da matéria, ele é um pouco mais livre, porque essas ligações elas se encontram um pouco mais afastadas, o que permite a sua movimentação. Um bom exemplo de uma matéria no estado líquido é a água na temperatura ambiente. Já no estado gasoso, essas partículas elas se encontram totalmente mais afastadas umas das outras, de forma com que permita a movimentação dos gases, que eles estão sempre se expandindo, tá? Se ele não estiver lá fechado num recipiente, ele vai estar se expandindo. Um exemplo de matéria no estado gasoso é a água fervendo, que a água, quando ela chega à sua temperatura de ebulição, ela começa a ferver. Bom, as mudanças de estado físico. Como eu falei com vocês sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, que é a temperatura específica que algo funde ou algo derrete, quando isso acontece, a matéria tende a mudar o seu estado físico. Então, tem os 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Essa mudança de estado físico, ela vai ter um nome específico para cada processo. Quando nós temos algo que está no estado líquido e passa para o estado sólido, isso é chamado de solidificação. Um bom exemplo disso é a água congelando.
Já quando nós temos algo sólido que passa para o estado líquido, isso é chamado de liquefação. Um bom exemplo, o gelo derretendo. Quando nós temos a passagem de algo que esteja no estado líquido e vai para o estado gasoso, isso é chamado de vaporização. Um exemplo disso, a água fervendo. Já quando nós temos a passagem de algo que está no estado gasoso e vai para o estado líquido, isso é chamado de liquefação, tá? Um bom exemplo disso, quando você tem um alimento que ele esteja muito quente numa panela ou em algum recipiente e você coloca uma tampa em cima, você percebe que bem entre aspas, uma água, um líquido se forma ali e fica retido nessa tampa. Isso nada mais é do que aquela água que está nesse alimento em forma de vapor, ela começa a evaporar, porém ela fica presa na tampa, se transformando em água líquida novamente. Então, a liquefação. E o último aqui, quando nós temos a passagem de algo sólido que vai para o estado gasoso direto, isso é chamado de sublimação. Um bom exemplo de sublimação são aquelas bolinhas de naftalina, que normalmente elas são colocadas em casa para evitar insetos. Quando você compra, ela tem um tamanho específico, depois ela vai diminuindo até sumir. A naftalina, na temperatura ambiente, ela se transforma em um gás e vai aí para a atmosfera. Por isso que ela não some, né? Na verdade, ela vai evaporando. Prosseguindo, a definição de substância e mistura. Nós podemos encontrar as substâncias na química de duas formas, ou sendo uma substância pura, ou seja, ela está sozinha, ou uma mistura de substâncias. A substância pura, ela vai apresentar propriedades constantes e visualmente nós conseguimos enxergar só uma fase. A mistura, por sua vez, ela não vai apresentar as propriedades constantes por ser formado por mais de uma substância, tá? E visualmente nós conseguimos enxergar mais de uma fase ou não, porque existem dois tipos de misturas. Misturas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu aspecto. A mistura homogênea, ela vai apresentar somente uma fase. Então, visualmente, nós conseguimos enxergar apenas uma coisa. Homo, igual. Um bom exemplo de uma mistura homogênea é a água misturada com álcool. Visualmente, nós não conseguimos enxergar que existem duas substâncias ali. Mas fazendo testes específicos, o teste de odor, por exemplo, você já consegue perceber que tem água misturada com mais alguma substância. Já a mistura heterogênea, ela vai apresentar mais de uma fase. Visualmente, nós conseguimos ver essa diferença. O hétero, diferente. Um bom exemplo de mistura heterogênea, a água misturada com óleo. O óleo, por ser menos denso, vai ficar na primeira fase e a água, por ser mais densa, vai ficar na segunda fase. Nós vamos ver um pouco sobre densidade um pouquinho mais pra frente. Bom, um exemplo de substância pura, visualmente você enxerga só uma fase, um copo com água. Já a mistura homogênea, também visualmente você enxerga uma única coisa, porém fazendo testes você consegue perceber que ali tem uma mistura de substâncias. E já a mistura heterogênea, visualmente enxergando duas fases, o óleo misturado com a água. Bom, por hoje é isso, gente. A nossa primeira aula para ver como que vai funcionar, o que vocês vão achar, tá? Qualquer coisa, vocês podem me seguir lá no Instagram, que é a Oficina da Isis, o Facebook, que também é a Oficina da Isis, e qualquer dúvida, sugestão que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail.